Livro Quadros do Fim, por Gabriela Lopes. Livro disponibilizado através da Lei Aldir Blanc pela Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista. Sumário capítulo 1, página 15, capítulo 2, página 33, capítulo 3, página 49, capítulo 4, página 71, capítulo 5, página 85. Prefácio. A escuridão sempre assombrou a humanidade. Dor e sofrimento sempre acompanharam a história dos homens. Quadros do Fim é uma daquelas histórias que nos faz perceber como a vida é frágil e preciosa. Enquanto a autora constrói a história da personagem, encontramos os entrelaçamentos entre a vida e a morte, entre a luz e a escuridão, entre a chama que mantém a vida pulsante e os quadros pintados para o fim de tudo. Quadros do Fim é uma obra envolvente que nos faz questionar sobre a intensidade da vida, a sensibilidade do luto e a magia que envolve o mundo fantástico da ficção. É um livro imperdível. Josué Melo. Autor. Capítulo 1 é Natal. Era um dia bem gelado na cidade de Los Angeles, frio comum para aquela época do ano, mês de dezembro, onde o inverno predominava. Naquela grande cidade morava uma família muito gentil e feliz, os Bragança, cujo sobrenome carregava muita importância. Era uma família nobre desde o tataravô, a família era herdeira de um grande patrimônio que poderia sustentar muitas gerações. Hoje o núcleo familiar é composto por apenas 3 pessoas: Vanessa, a filha, Angélica, a mãe e Marcelo Bragança, o pai, eram brasileiros. Moravam na cidade de Los Angeles há mais de 20 anos devido ao trabalho de Marcelo. Se mudaram ainda quando Vanessa ainda não havia nascido. Vanessa era uma menina muito generosa, meiga de pele branca como a neve, como clássico infantil. Seus cabelos loiros e cacheados eram muito cheirosos e deixava todos admirados pela beleza. Seus olhos azuis da cor do céu num dia de sol, fazia com que qualquer um se encantasse. Sua mãe Angélica, um doce de mulher, trabalhadora e uma mãe excepcional, muito bonita também. E Marcelo, um homem bom e generoso, trabalhador e muito charmo só. Uma família de pessoas muito bonitas. Como se sabe, não existe vida perfeita e há mais ou menos 2 anos, eles receberam uma notícia tão triste que abalou a família. Marcelo sofria de um câncer no pulmão. No princípio, a tosse não o deixava, os afazeres e a vida corrida não o deixavam ir ao médico. Quando a tosse veio acompanhada da falta de ar e dor no peito, descobriu aquilo que nenhuma pessoa neste mundo deseja descobrir. A doença avançava mais veloz do que se podia imaginar quando a suspeita do médico o fez buscar novos exames. Dias depois já estava sob tratamento. No entanto, como é de se esperar, a vida infelizmente mudou completamente. Ele adorava andar de bicicleta com a família todo final de semana, especificamente aos sábados, mas devido à doença teve algumas limitações. Mas algo que adoravam fazer, e isso faziam com muita excelência, era tocar piano. A casa onde moravam era enorme, em um bairro bem localizado na cidade. No salão principal havia um piano monumental, simplesmente esplêndido, que herdara de seu avô Jorge Bragança, um grande pianista. Vanessa amava ficar tocando piano com o seu pai. Marcelo trabalhava como engenheiro aeronáutico, gostava muito do que fazia, mas devido ao diagnóstico e à piora do quadro de saúde em decorrência do câncer, mesmo apesar do tratamento, precisou ser afastado. Angélica é quem estava trabalhando bastante fora e dentro de casa, pois aquele momento exigia isso dela. Ela trabalhava como veterinária. Seu sonho era se especializar em biologia marinha, mas o momento não permitia. Vanessa era estudante, estava no 2º ano do ensino médio, mas naquele momento estava aproveitando ao máximo suas férias. Além de ser muito inteligente, gostava muito de tocar piano e era uma ótima jogadora de basquete. Seu sonho era viajar pelo mundo jogando, mas também queria ser médica especializada em cuidar de crianças. A família passava por um momento muito delicado devido à piora do câncer de Marcelo, que infelizmente a metástase alcançou os 2 pulmões. Nesse momento, já era impossível respirar sozinho e precisava de ajuda de aparelhos com oxigênio, que se tornou seu companheiro de todos os dias. Vanessa percebia o quanto sua mãe andava triste, ouvia ela chorando todos os dias em seu quarto. Ela também estava triste, mas era esperançosa, pois acreditava na cura do pai. Os dias foram passando como uma neblina sobre os montes e o dia 15 de dezembro estava chegando e com ele o Natal. A família já havia enfeitado toda a casa, amavam comemorar a data e, como se sabe, nos Estados Unidos os enfeites são tradicionalmente belíssimos, e a família levava a decoração muito a sério.
Na rua onde moravam havia uma casa mais enfeitada que a outra. Na casa ao lado morava a melhor amiga de Vanessa, Olivia, a menina do sorriso mais lindo que existia, diziam os colegas. Eram amigas desde bem pequenas. Foi a família de Olivia que acolheu a Vanessa e seus pais quando se mudaram para lá, aliás eles só tinham vizinhos adoráveis. Natal, neve, e é claro que as meninas Vanessa e Olivia estavam animadas. Na cidade existiam inúmeras atividades para os jovens. A preferida delas era a patinação no gelo. Nessa, será que o Joe vai estar lá? Não sei, amiga, mas nem estou mais interessada, já dei várias indiretas e ele nada. Mas ele é meio devagar mesmo. Meio? Nossa. Isto aqui tá lotado hoje, disse Vanessa admirada com a quantidade de pessoas que circulavam quase que amarrotada umas sobre as outras. Desceram do carro rapidamente ansiosas. O lugar estava lotado. Era o lugar de patinação no gelo mais badalado da cidade e os jovens adoravam. Vestiram os patins e partiram para a pista de gelo. As músicas internacionais que tocavam davam muita animação para a galera. Rihanna, Beyoncé, Avril Lavigne, só as melhores. Olha quem está vindo aí, disse Olivia. Olá meninas. Como estão? Oi Joe, estamos bem e você? Disse Olivia animada. Estou bem também. Você está linda, Vanessa elogiou Joe. Obrigada, Joe, disse Vanessa envergonhada. Vou ali cumprimentar o pessoal, anunciou Olivia pouco antes de sair. Quer patinar comigo? Perguntou Joe um pouco receoso. Claro! A música começou a tocar, era Hello de Beyoncé, bem propícia para aquele momento. Os dois se olhavam firmemente enquanto dançavam sobre os patins. Joe pegou na mão de Vanessa num gesto cavalheiresco e a puxou aproximando os dois rostos, de maneira tal que podiam olhar nos olhos um do outro, e o olhar logo descia para os lábios que pareciam implorar para algo mais. Em seguida, um romântico e longo beijo aquecia os dois corações. Preciosos segundos mais tarde, Vanessa exclamou, "Uau!" Vanessa sentiu como se o mundo todo se resumisse àquele momento. Depois daquele beijo, eles se olharam envergonhados, mas satisfeitos com aquilo. Nossa, não estava esperando, comentou Vanessa. Você não gostou? Perguntou Joe tão envergonhado quanto Vanessa. Claro, quer dizer, sim, eu gostei do beijo. Fui pega de surpresa. Ufa, que bom, eu também gostei. Na verdade queria ter feito isso há muito tempo, mas estava esperando o momento certo. Ficaram a noite toda juntos, dançando, conversando e se beijando. Até que já era tarde e elas precisavam ir embora. Vanessa deu um último beijo em Joe, e combinaram de sair outro dia. Amiga, o que foi aquilo? Disse Olivia. Pois é, o que foi aquilo? Eu tô muito feliz, só você sabe o quanto eu queria, não é? Sim, e falamos outro dia que ele era sem atitude. Olhe, eu retiro o que disse. Estavam entusiasmadas com o acontecido, foram conversando sobre o assunto o resto da noite, pararam o carro em frente da casa de Vanessa e ali permaneceram até altas horas conversando. Quando Vanessa entrou em sua casa escutou gritos, não, de novo não, eu não aguento mais isso. Era seu pai com muita dor. Filha, rápido me ajude, pegue as coisas do seu pai, vou levá-lo ao hospital. Disse a mãe de Vanessa muito aflita. Tá bem, mãe, respondeu Vanessa desesperada. Entraram imediatamente no carro e foram para o hospital. Rápido, levem ele direto para a emergência. Disse a enfermeira que acabará de receber a família no centro médico. Vanessa e a mãe estavam desesperadas. O pai já havia tido crises de dor antes, no entanto, essa parecia ser a maior que já tinham presenciado. Boa noite, sou o médico Choi, hoje estou de plantão. O que aconteceu com o senhor Marcelo? Obrigada, doutor, pela preocupação, mas temos o nosso médico, é o Dr. Hesse que já está cuidando do caso do meu esposo. Entendi, mas vim saber se ocorreu algo diferente hoje. Tudo bem, meu esposo sofre de câncer no pulmão e de uns tempos pra cá, ele não tem reagido bem ao tratamento. E hoje, quando foi dormir, gritava de dor. Entendi, já pedimos alguns exames para ver o que está acontecendo. Por enquanto vamos deixá-lo no oxigênio e demos medicamentos para diminuir a dor. Assim que os resultados ficarem prontos eu volto a falar com vocês, tudo bem? Tudo bem, doutor, obrigada, agradeceu Vanessa em tom melancólico. O hospital era o melhor da cidade, com os melhores médicos. Marcelo já havia começado o tratamento há muito tempo, mas infelizmente a quimioterapia já não estava fazendo efeito. O câncer estava se espalhando para os rins, estômago e pâncreas desenfreadamente. O doutor, após algum tempo, informou Angélica e Vanessa que já não havia mais o que fazer. Angélica chorou muito por seu marido, a ponto de sentar-se no chão e não mais conseguir levantar.
O médico ainda informou que tudo que eles podiam fazer era manter o medicamento e deixá-lo em repouso absoluto. Mas Angélica discordou. Na verdade, queria respeitar a vontade do esposo. Marcelo, quando começara a sentir as dificuldades que a doença traria, pediu à sua esposa que, quando não houvesse mais o que fazer, ele desejou ter o seu fim em casa e passar seus últimos momentos com sua esposa e filha. E assim foi feito. Marcelo foi liberado para ir para casa com oxigênio, afinal o Natal estava tão próximo, ele queria passar com a sua família, todos sabiam que seria o último. Chegando em casa, Angélica ajudou seu esposo a se deitar na cama, afofou 3 travesseiros macios em suas costas, afinal já era impossível se deitar por completo na cama. A fadiga e a falta de ar impediam que Marcelo respirasse tranquilamente. Vanessa foi até lá dar um beijo de boa noite em seu pai. Ele tocou sua mão e disse com muita dificuldade: "Eu te amo, minha princesa." Vanessa respondeu com tremor na fala: "Eu também, papai." Não havia mais o que falar. A noite foi difícil. O medo tomou conta da mãe e da filha, pois, naquele momento, a dúvida de quanto tempo Marcelo tinha de vida era a única coisa que ocupava a mente das duas. O médico apenas dissera que seriam poucos dias. Amanheceu, estava muito frio e nevava, muita neve. Era quase véspera de Natal. Vanessa amava o Natal, apesar de tudo o que estava acontecendo, ela tentava manter o desejo de comemorar essa data tão querida. "Bom dia, mamãe, bom dia", papai falou aliviado em ver seu pai acordado. "Bom dia, filha. Hoje você vai ajudar a mamãe, vamos ao mercado comprar tudo para a nossa ceia." "Oba!" gritou animada. "Não se esqueçam das minhas rabanadas", disse Marcelo fazendo esforço para sorrir. Saindo lá fora, se depararam com o carro coberto de neve, se apressaram em tirar a neve e ao lado, os vizinhos também estavam indo ao mercado. "Oi, bom dia, como vão?" perguntaram aos vizinhos. Em seguida foram ao mercado fazer as compras. Mercado lotado, clima natalino, neve e músicas natalinas. As duas tentavam se manter no clima. Compraram muitas coisas, até o que não precisavam. Chegando em casa, encontraram Marcelo tentando realizar algumas tarefas diárias sozinho. "Pai, o que está fazendo?" "Estou tentando viver, filha. Eu ainda consigo fazer algumas coisas." "Meu bem, acho melhor não se esforçar. Mas se você quer ajudar em algo, poderia nos ajudar a preparar a nossa ceia. O que acha?" "Perfeito, amor. Vou amar ajudar minhas meninas." A noite chegara rápido, e lá estavam os 3 na cozinha preparando tudo para a ceia: peru, rabanadas, arroz com legumes, uma farofa rica, pudim, gelatina com leite condensado, salada de frutas, uma mesa muito farta. Afinal, no outro dia seria Natal, então o que sobrasse da ceia seria muito bem-vindo para o almoço de Natal. Que alegria havia naquele lugar que, como um presente de Deus, naquela noite Marcelo não sentirá muita dor e a respiração até que estava melhor. Todos estavam ali sentados conversando, lembrando de coisas engraçadas que já viveram, e o melhor de tudo, comendo todas aquelas delícias. "Filha, vamos tocar piano?" disse Marcelo com um pouco de dificuldade. "Claro, pai", disse Vanessa empolgada. "Angélica ficará ali no sofá observando os dois tocar em uma música linda de Natal." Era tanta emoção que Angélica não se conteve e chorou. A noite estava se passando depressa. Vanessa e seu pai tocavam com tanta alegria e amor. "Pai, já volto, vou tomar um pouco de água." "Tudo bem, filha, traga um copo para mim, por favor." "Acho que sua mãe dormiu", comentou Marcelo apontando para a mãe reclinada no sofá. Afinal, fora um dia maravilhoso, mas cansativo. Marcelo continuou tocando. Era sua paixão aquele piano e tocava tão bem que era maravilhoso de se ouvir. Pouco tempo depois começou a sentir uma pontada do lado esquerdo do peito, mas continuou como se nada o pudesse impedir. Mas pouco tempo depois a dor aumentou tanto que não conseguia mais respirar, nem falar, nem ao menos pedir ajuda. Seus braços caíram sobre o piano, pois já não estava mais suportando a dor. Tentava falar pedindo ajuda, mas a voz não saía. Deu seu último suspiro e disse baixinho: "Eu amo vocês para sempre, minhas meninas", e ali desfaleceu no chão. "Pai, pai, acorda." "Ah, meu Deus, Marcelo. Por favor, meu amor." Ligaram para a emergência, logo o socorro veio. Mas infelizmente já era tarde e Marcelo havia falecido. Capítulo 2. Câmera. Um dia de Natal muito triste para a família. Todos os familiares deixaram de comemorar a data para dar uma força para Angélica e Vanessa, que estavam bem abaladas. Era hora de respirar fundo e cuidar do funeral, mas Marcelo, antes de falecer, disse à sua esposa que não gostaria que o velassem.
pois não queria que sua família, principalmente sua filha e esposa, lembrassem dele em um caixão. Ele tinha o desejo de ser cremado. E assim foi feito. Angélica, mesmo triste, cuidou de toda a burocracia e realizou o desejo do seu amado esposo. Como é comum nos Estados Unidos, as famílias se reuniram na casa das meninas para ajudá-las. Levaram comidas, bebidas, sobremesas e toda a ajuda possível na arrumação da casa. Foi um Natal diferente, triste, mas elas estavam rodeadas de pessoas que as amavam muito. Semanas se passaram, a tristeza rondava o coração das meninas, mas era preciso continuar a vida. No entanto, naquela casa já não seria mais possível, pois em cada detalhe lembrava Marcelo e Angélica não aguentava mais ficar em sua própria casa. Sua mãe, Dona Elaine, tinha um rancho muito aconchegante que ficava afastado da cidade e o ofereceu à filha, para que ela e Vanessa se mudassem para lá. Angélica não pensou duas vezes, conversou com Vanessa, que descontente pois amava a casa, a cidade, os amigos, e agora Joe ficou triste. Mas ela pensou em sua mãe e aquela mudança faria bem a ela, então acabou cedendo. Tudo planejado, a mãe de Angélica mandara uma equipe para o rancho da família para limpar e cuidar de tudo para a recepção das meninas. A família tinha muito dinheiro, então isso não era problema. Chegado o dia da mudança, Vanessa foi se despedir de sua melhor amiga e de seu amor. Muito tristes se abraçaram e se despediram de Vanessa. Mas ela deixou bem claro que quando quisessem poderiam ir visitá-la. Chegou o grande dia da mudança de sua casa. Elas não levaram nada, apenas o piano de seu pai que Vanessa fez questão, pois tinha um grande valor sentimental para ela. Uma estrada longa com uma vista linda. Vanessa admirava cada detalhe da estrada, a vista era mesmo deslumbrante. Quase chegando, avistaram vários ranchos vizinhos, com criação de gado e ovelhas. Vanessa ficou animada pois ela adorava animais. Lembrou-se que quase todas as festas eram sempre comemoradas naquele rancho da família. Vanessa realmente amava aquele lugar. Chegando lá, foram muito bem recepcionadas, os empregados as aguardavam com um lugar impecável, limpíssimo, com preparações de comidas saborosas. Mas elas não estavam com tanta fome. Vanessa adorava um cavalo que ela já tinha adotado como seu, mas na verdade era de seu avô. A primeira coisa que fez, foi preparar o cavalo Galã para um passeio. Oi Galã, há quanto tempo não nos vemos? Montou sobre o cavalo e foram passear. Vanessa fora tão longe como nunca foi antes, avistou uma pequena casinha de madeira que parecia estar vazia quando, curiosa, desceu do cavalo, o amarrou em uma árvore perto e foi até a pequena casa de madeira. A porta estava entreaberta, quanta poeira, cheiro de casa velha. A porta abriu com dificuldade. Estava repleta de coisas velhas, cordas, varas de pesca, mas estava tudo tão empoeirado que parecia abandonada. Vanessa tropeçou em uma pequena caixa de madeira que estava trancada com um pequeno cadeado antigo, mas ficou curiosa, pegou a caixa, olhou ao redor e saiu rapidamente dali. Montou em Galã e voltaram para casa. Chegando lá, correu para seu quarto pensando em como iria abrir aquela coisa. Tentou algumas chaves velhas que estavam penduradas no chaveiro há não sei quanto tempo, mas nenhuma delas abriu o cadeado. Não se conteve, então teve a ideia de quebrar o cadeado com um martelo, e deu certo. Abriu a caixa e lá dentro tinha uma câmera fotográfica muito antiga de cor preta. Era como se o modelo da câmera não correspondesse à sua idade, pois apesar de não ser grande, parecia antiquíssima. Com cuidado tomou a câmera nas mãos e a limpou. Logo depois, tentou ligá-la para ver se estava funcionando, mas era difícil de manusear. Percebeu que havia uma pequena entrada para carregar, mas sabia que não encontraria facilmente um carregador. No entanto, quando já estava desanimada por não poder usar o equipamento, apertou o botão de ligar por puro tédio e a máquina surpreendentemente ligou. Em seguida, agarrou a máquina com estranheza e cuidado. Apontou para a janela de seu quarto e tirou uma foto de uma árvore que ficava em frente. Uau! Funciona! Gritou empolgada. Mãe, olha o que encontrei. Vanessa, onde você achou isso? Perguntou Angélica curiosa. Eu estava passeando com o Galã e vi uma casinha velha de madeira, encontrei lá dentro. Filha, cuidado pegar coisa que não é sua, pode ser perigoso. Relaxe, mãe. A casa parecia abandonada e fica tranquila que depois eu vou lá devolver, eu prometo. Vanessa andou pelo rancho e começou a tirar foto das flores, árvores, do lago, dos patos que nadavam no lago. Logo montou em Galã e foi devolver a câmera, afinal não era sua. Chegando até o local, Vanessa se espantou. Cadê a casinha? Tenho certeza de que era por aqui. Ela andou e nada de encontrar a pequena casa de madeira. A casa havia desaparecido como mágica.
Espantada, Vanessa pegou a câmera, montou em galã e foram embora. Mãe, eu fui devolver a câmera, mas não achei a casinha. Como assim, filha? Você não fez o caminho errado? Não, mãe, eu juro. Fiz o caminho certinho, a casinha não estava lá. Mas tem certeza que havia uma casinha lá? Viemos aqui há anos e nunca vi essa tal casinha. Até perguntei pro caseiro se ele já havia visto, mas ele também disse que não. Que estranho, não é, mãe? Bem, já que é assim, posso ficar com a câmera? Filha, tem certeza? Sim, mãe. Eu juro que fui devolver, mas não encontrei a quem pudesse devolver. Está bem, filha. Pode ficar, mas se alguém procurar, devolva. Já era tarde, começo de noite, Vanessa foi tomar um banho para jantar. Uma refeição muito gostosa, preparada pela cozinheira. Jantaram e foram dormir. Era a primeira noite na casa nova. Vanessa não conseguia dormir, mas sua mãe estava tão cansada que adormeceu rápido. Ao amanhecer, Vanessa, que havia dormido muito pouco, estava tão cansada que continuou na cama. Sua mãe foi até seu quarto e tentou acordá-la. Filha, levante-se, já é de manhã. Mãe, eu não consegui dormir muito bem. Deixe dormir mais um pouco? Tudo bem, só mais um pouquinho. Precisamos planejar a nossa vida pós-férias. Angélica desceu para a cozinha tomar café quando o senhor Agenor, um senhor de cabelos bem brancos e corpo encurvado que cuidava do rancho há muitos anos, a chamou espantando. Senhora! Oi, Agenor, o que aconteceu? Venha ver. Quando Angélica saiu lá fora, todos os patos que nadavam no lago estavam mortos, a árvore do jardim estava sobre o chão completamente seca. Meu Deus, Agenor, o que será isso? Não sei. Nunca vi isso antes. Por favor, investigue isso para mim. Pode ser algum tipo de doença ou praga. Claro, senhora. Vou tentar descobrir alguma coisa. Obrigado, Agenor, disse Angélica muito aflita. Angélica entrou de volta para casa, sentou-se à mesa muito pensativa. Bom dia, mamãe. Estou com muita fome. Venha comer, filha. Quando Vanessa se deliciava com um pedaço de bolo, percebeu a apatia da mãe, como tivesse se desligado do mundo. Mãe, está tudo bem? Na verdade, não, querida. Agenor me procurou hoje de manhã e me mostrou algo assustador. O que, mãe? Os patos do lago, filha, estavam todos mortos e uma árvore do jardim estava no chão seca, como se a vida fosse sugada dela. Quê? Como assim? Ainda não sabemos o que é, filha. Agenor vai tentar descobrir. Vanessa, curiosa, saiu para fora para ver com os seus próprios olhos o que havia acontecido. Ficou horrorizada com a cena. Agenor estava limpando tudo. Mais tarde, Vanessa saiu caminhar pelo lugar. Até aquele momento nada fora descoberto. Agenor limpou toda a bagunça, cortou o que sobrara da árvore. E depois de horas, parecia que nada havia acontecido. Angélica e Vanessa estavam conversando sobre o que iam fazer depois das férias. Vanessa tinha que estudar, mas a escola ficava longe dali, então sua mãe deu a sugestão para ela estudar em casa, e ela adorou a ideia. Começaria a estudar em casa com um professor qualificado, e outro para aprimorar o seu inglês. Depois de horas conversando, Vanessa convidou sua mãe para passear pelo rancho, e lá foram elas a cavalo andar pelo lugar. Cada detalhe, cada árvore e lago, os animais que viviam lá, era tudo muito bonito e agradável de se ver. Elas estavam tentando recomeçar a vida depois de uma perca inestimável. Passearam tanto que se cansaram. Resolveram voltar para casa, pois já estava quase na hora do jantar. Chegando para jantar, Vanessa começou a chorar, pois era risoto de camarão, a comida preferida de seu pai. Não pôde conter as lágrimas, a perda era recente. Já era tarde e após o jantar, Vanessa ainda estava sem sono. Resolveu tocar um pouco de piano, tocava tão bem quanto seu pai. Angélica, ouvindo o piano de seu quarto, se derramou em prantos. Ao amanhecer, Vanessa logo lembrou de sua câmera e resolveu tirar muitas fotografias, escovou os dentes, lavou o rosto, penteou os cabelos e correu para fora. Filha, venha tomar café. Hoje não, mãe. Estou sem fome e com pressa. Saiu rápido e correu para o jardim. O lugar era lindo, tirou foto das borboletas, passarinhos, flores e algo lhe chamou a atenção. A câmera nunca descarregava, sempre estava com a bateria cheia. Continuou a tirar fotos e explorar as redondezas da casa. Tirou uma foto tão bonita de uma borboleta azul que resolveu mandar fazer um quadro para colocar em seu quarto. No rancho havia muitos empregados, cada um com uma função. Vanessa adorava conversar com Agenor, pois como ele trabalhava há anos para a família, viveu muito tempo com seu pai. Conversa vai e vem, lembranças são trazidas, um pouco de choro e por fim, Vanessa faz um pedido. Agenor, posso tirar uma foto sua?
Claro, senhorita, respondeu Agenor gentilmente. Vanessa tirou uma linda foto de Agenor cuidando das rosas. O dia passou tão depressa que Vanessa não se deu conta que estava quase na hora do jantar, nem o café da tarde havia tomado. Filha, passou o dia fora. O que fez de tão legal? Mãe, tirei muitas fotos, essa câmera é sensacional. Ainda está com ela? Perguntou Angélica curiosa e acrescentou, não encontrou o dono? Não, e acredito que não vou encontrar, agora eu sou dona dela. Riram juntas e foram jantar. Vanessa tomou um banho, e estava se preparando para dormir, quando escutou gritos. Socorro! Socorro! Era a esposa de Agenor, a senhora Glenda. O que foi, Glenda? Perguntou Angélica preocupada. Senhora, eu estava arrumando o quarto, quando Agenor começou a passar mal e caiu no chão. Agora parece não estar respirando. Chamaram imediatamente o socorro. Chegaram ao hospital rapidamente, mas infelizmente era tarde. Agenor havia sofrido um infarto. Mais uma tristeza para a família, aquele querido senhor que cuidava de tudo com tanto amor, agora não mais vivia. Foram para casa, providenciaram tudo para o velório e enterro do querido Agenor. Vanessa estava tão triste, pois naquele dia havia passado um bom tempo com Agenor. Mãe, isso não é justo. Por que todos que amamos vão embora tão cedo? Angélica apenas abraçou e consolou sua filha. No jardim, as flores que Agenor cuidou naquela tarde apodreciam. Capítulo 3 Cavalo. No dia seguinte, a avó de Vanessa chegou para ajudar no preparo de tudo. Pouco tempo depois, foram para o velório de Agenor. Ele era muito querido. Depois do enterro, foram todos para o rancho para passar o final de semana com Angélica e Vanessa. Vovó, a senhora nunca me falou sobre o seu ateliê, por quê? Perguntou Vanessa a sua avó quando já estavam descansando. Ora, minha linda, pensei que não fosse tão importante. Entendi. Sabia que eu encontrei uma casinha bem velha aqui perto? Encontrou? E pode descrevê-la? Vamos, me diga como era. Acalme-se, vovó. Já conto. Era uma casa muito, muito velha. De madeira. Uma velha cabana, eu diria. E tinha. A avó de Vanessa a olhou assustada e antes de continuar a descrição do lugar, ela a interrompeu. Você não entrou lá, né, Vanessa? Me diga que não entrou lá? Vanessa ficou assustada com a reação de sua avó e disse que não havia entrado. Me prometa uma coisa, querida. Prometa que jamais entrará naquele lugar. Calma, vó. Não entrei e nem vou entrar. Vanessa perguntou e insistiu muitas vezes para que a avó dissesse o porquê não deveria entrar naquele lugar, mas a velha se esquivou de todas as maneiras possíveis. Passaram o final de semana. Toda a família, como sempre faziam, foi bom para as meninas. Angélica deu férias para a viúva enlutada e disse que voltasse ao trabalho quando estivesse se sentindo melhor. Naquela noite, Vanessa foi se deitar e não conseguia parar de pensar no porquê da reação de sua avó, e o porquê ela não queria que ela entrasse naquela casinha. O sol nasceu e o dia estava tão lindo com a família reunida naquela manhã de domingo. O verão estava presente e o sol era notável. As crianças brincando na piscina, Vanessa queria registrar aquele momento, correu para pegar sua câmera, mas ouviu um choro vindo do quarto de sua mãe, então foi lá ver. Mamãe, a senhora está triste? Ah, minha filha, me perdoe. A saudade de seu pai é imensa. Eu sei, mãe. Também sinto muita falta dele, mas vamos lá fora comer alguma coisa, podemos brincar na piscina. Tudo bem, já vou, minha querida. Vanessa voltou para fora e deu um mergulho na piscina, esqueceu até de pegar a câmera. O dia passou tão rápido, todos já estavam se despedindo, abraços, beijos, e Vanessa ficou triste porque enquanto a casa estava cheia ela se esqueceu da falta de seu pai, mas todos tinham seus lares, trabalhos e foram embora. Vanessa deu um beijo em sua mãe e foi se deitar. Quando o sono já vencia seus olhos, ouviu um barulho lá fora, bem perto de sua janela, levantou-se depressa, foi até lá para ver o que era, mas se tratava apenas do vento que soprara forte naquela noite. Voltou a dormir. Logo pela manhã, tomou um belo de um café da manhã com a sua mãe, pegou sua câmera e foi lá tirar fotos de novo, mas dessa vez ela foi com o Galã, seu cavalo. Galã estava tão lindo, tinha tomado banho, ela resolveu tirar uma foto para deixar registrado. A foto ficou tão linda que ela resolveu mandar fazer um quadro de Galã para colocar em seu quarto. Que belo quadro, pensou Vanessa entusiasmada, era belo assim como os outros que Vanessa havia mandado fazer. De todas as fotografias que ela havia tirado em sua câmera, cada uma ganhou uma linda moldura. Após o almoço saiu, pois havia esquecido sua bolsa no celeiro. Socorro! Meu Deus! Alguém me ajude! Vanessa gritava desesperada.
Angélica ouviu os gritos de sua filha e saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Mãe, o galã, ele está morto. O que aconteceu, mãe? Nós acabamos de cavalgar juntos, ele estava bem. Meu Deus, filha, acalme-se, vou ligar para o veterinário. Gabriel, o Dr. Robert, era um experiente veterinário que trabalhava nas redondezas há muitos anos. Assim que chegou, examinou o cavalo e realmente Galã estava morto, mas não havia causa aparente. Nada que mostrasse o que havia ocorrido com o cavalo. Vanessa ficou tão triste, correu para seu quarto e ali permaneceu durante toda a tarde. Angélica ficou preocupada com a filha, tentou conversar, mas não adiantava, Vanessa queria ficar sozinha. Angélica ligou para sua mãe, para pedir ajuda para conversar com Vanessa. Veio sem hesitar. Assim que chegou, logo foi para o quarto onde a menina chorava. Oi, minha querida, posso entrar? Claro, vovó. Sua mãe me contou o que aconteceu, eu sinto muito, minha querida. Vó, eu não entendo. Ele estava bem, nós saímos para cavalgar de manhã e à tarde já estava morto. Como pode isso? Galã já era velho, infelizmente isso iria acontecer em algum momento. A avó tentou consolar a menina. Vó, mas nós cavalgamos todos esses dias, tiramos fotos com a câmera que encontrei lá na casinha. Estávamos tão felizes, tão companheiros. Casinha? Vanessa, eu falei para não ir até lá. O que você pegou? Uma câmera. Sim, vó. Até fui devolver, mas não encontrei mais a casinha, ela simplesmente havia desaparecido. Então, eu fiquei com a câmera, tirei fotos, fiz quadros, não pertence a ninguém. O que tem eu ficar com ela? Vanessa, eu vou te contar uma história sobre aquele lugar. Aquela cabana de madeira pertencia a seu falecido bisavô, meu pai, o respeitado e temido senhor Antenor Vilas Boas, um homem rude e grosseiro. Ele não ligava muito para a gente. Eram raros os momentos que tinha com meu pai, mas ele nunca saía daquela casinha. Um dia eu o segui, e o vi entrando naquele lugar e fechando a porta, observando pelos lados, como se não quisesse que ninguém o visse. Cheguei mais perto e ouvi ele dando risadas, conversando com alguém. Cheguei mais perto e através do vidro quebrado da janela pude olhar para dentro da casa, mas para meu espanto não via ninguém além do meu pai. No começo achei que ele estava ficando louco, mas depois percebi uma coisa estranha, parecia que só ele podia ver com quem falava, não era coisa de gente louca. Quando ele falava com a outra coisa, objetos na cabana se moviam, como se tivesse mesmo alguém ali perto. De repente ele inclinou os ouvidos, como se quisesse ouvir algo que a coisa estivesse sussurrando. Em seguida, ele voltou os olhos para mim, era como se aquela coisa tivesse denunciado minha presença. Em seguida ele se levantou, abriu a porta, me pegou pelo braço e começou a gritar comigo. Muito irritado, me levou para casa e me deu a maior surra que tomei na vida. Foi assim que consegui esta cicatriz. Vovó apontou para a perna, uma longa e profunda marca. A velha continuou, no dia seguinte fui lá novamente. Apesar de estar com muita dor, com a perna enfaixada, estava também curiosa. No entanto, quando cheguei na velha casa, ele não estava lá. Meu pai havia ido à cidade fazer compras com a minha mãe. Tomei coragem e decidi entrar na casinha, e como você, vi muitas coisas velhas, parecia estar abandonada, mas na prateleira ao lado eu vi um kit lindo de pintura. Peguei, coloquei dentro da minha bolsa e fui embora depressa antes que eles voltassem. No meu quarto, apanhei o kit de pintura. Como era lindo, havia tantas cores, o pincel novinho, lembro de ter pensado, como pode este kit tão lindo estar naquela casa tão velha? Logo fui pintar para testá-lo, pintei no quadro uma linda bicicleta rosa com uma cestinha de flores. Assim que terminei a pintura, olhei para trás e exatamente a bicicleta, a mesma bicicleta que eu havia pintado estava ali, estava no meu quarto. Não acreditei no que eu vi, achei que era um sonho, ou pesadelo, quem sabe. Mesmo apavorada, subi na bicicleta e adivinhe só, era real. Eu entendi que aquele kit de pintura era mágico, tudo que eu pintava aparecia ali do meu lado. Estava tão feliz. Vanessa não podia crer em tudo que ouvirá. Pensou por um tempo se a avó havia enlouquecido ou se só estava contando aquilo para que ela pudesse se concentrar em algo que não a morte do pobre cavalo. De qualquer forma, a história parecia ser interessante, então continuou ouvindo com muita atenção. Minha neta, naquela tarde, meu pai e minha mãe chegaram da cidade. Eu tentei esconder a bicicleta, mas era grande demais, meu quarto era pequeno. Meu pai subiu até meu quarto e me perguntou onde eu havia encontrado aquela bicicleta. Àquela altura já estava gritando e bravo. Pensara que havia roubado e eu não sabia como falar. Em inocência contei-lhe sobre o kit de pintura e ele me perguntou onde eu tinha pegado aquele kit. Tomei coragem e disse a verdade.
Disse que havia apanhado na casinha. Ele gritou ainda mais furioso. Disse que não era para eu ir lá nunca mais e pegou o meu kit. Depois me bateu novamente, mesmo eu já estando muito machucada. Jamais me esqueci daquele dia. Vó, e o que ele fez com o seu kit? Perguntou Vanessa muito curiosa. Não sei, na verdade, deve ter jogado fora, eu nunca mais o encontrei. Fui até a casinha no dia seguinte e adivinha? Ela havia desaparecido. Meu Deus, vó, será que isso é algum tipo de maldição? Eu não sei, minha querida, mas tudo que sai de lá é mal, mas vó, o seu kit era bom. Tudo que você desenhava aparecia, isso é bom, não é? Eu pensava que sim, até o meu irmão caçula pegar a minha bicicleta para andar no quintal. Ele morreu no mesmo dia, foi encontrado caído no chão sem vida, e a bicicleta sumiu. Eu carrego isso comigo, de alguma forma sei que a culpa foi minha. Não, vó, a culpa não foi sua, você não fez nada. Mas isso já passou, minha querida. Por isso disse para você ficar longe daquele maldito lugar, e digo mais, é melhor você dar um fim nesta câmera. Vó, a senhora está dizendo que tudo o que aconteceu com o galã, com o Agenor é culpa da câmera? Eu não duvido. Por isso acho melhor você dar um fim nela. Vanessa ficou impressionada com a história que sua avó havia contado. Ficou pensando em tudo e resolveu se desfazer da câmera. Colocou dentro da caixa e escreveu um bilhete que dizia: não pegue esta caixa, aqui é o fim de tudo. Enterrou a caixa com a câmera bem longe de sua casa, em uma estrada abandonada. Sua mãe estava bem mais tranquila, administrava muito bem o rancho e cuidava muito bem de Vanessa. A vida seguia muito bem para elas. Um dia, passando por perto do rancho, um jovem rapaz que acabará de se mudar para a fazenda que sua família havia comprado. Ele cavalgava em seu cavalo, avistou o belo rancho e, curioso, foi lá para ver quem morava naquele lindo lugar. Naquele momento, Vanessa estava concentrada no ateliê, pintando mais um lindo quadro, quando viu o rapaz olhando pela janela. Oi? Quem é você? Como entrou aqui? Oi, me desculpa. Entrar assim sem ser convidado. Meu nome é Antoine. Eu achei lindo esse lugar e tive curiosidade em entrar aqui. Seus quadros são lindos. Você quem pintou todos? Perguntou o menino se aproximando um pouco mais. Sim, foi eu, mas você é bem intrometido, não é? Questionou Vanessa com ironia na voz. Me desculpa, eu já vou embora. Espere. Meu nome é Vanessa. Eu e minha mãe nos mudamos aqui há pouco tempo. Entendi, prazer, Vanessa. Agora eu vou embora. Volte amanhã, se quiser. Tá bom, até amanhã. Capítulo 4 Fim. Vanessa sentiu um arrepio agradável ao conhecer aquele rapaz. Ele era inegavelmente bonito e atraente, com um charme que facilmente a faria suspirar em outras circunstâncias. No entanto, sua mente estava longe de paixões e romances. Naquele momento, Vanessa estava totalmente imersa em seus planos para o futuro. Cada pensamento, cada energia, era dedicada a construir os alicerces de seus sonhos e ambições. Um relacionamento, por mais tentador que fosse, parecia um luxo que ela não podia se dar ou, mais precisamente, uma distração indesejada em sua jornada de autodescoberta e construção. Seu coração, embora sensível à beleza alheia, estava comprometido com seus próprios objetivos, e não havia espaço para mais nada. Antoine era um jovem rapaz que já havia cursado a faculdade de agronomia, trabalhava com seu pai. Sua família era rica, exportavam leite, ovos e fornecia o gado para muitos frigoríficos. Sua mãe era chefe de cozinha, produzia seus próprios alimentos e os vendia. No dia seguinte, Antoine ficou curioso em conhecer mais sobre Vanessa, se interessou na moça bonita e talentosa. Foi até a chácara novamente e dessa vez chegou tirando fotos do lugar, e tirou uma linda foto de Vanessa pintando um quadro. Oi, voltei. Oi, Antoine. Pode entrar, fiz um quadro para você. Que lindo, que perfeição, você é muito talentosa. Se não se importa, tirei uma foto sua para guardar comigo. Não me importo não. Já estava ficando tarde e Vanessa convidou Antoine para jantar, ele feliz, aceitou o convite. Logo viu que era tarde e precisava ir embora, era difícil cavalgar no escuro. Vanessa viu que era noite e o convidou para passar aquela noite ali no rancho. Ele ligou para sua mãe que também acabou concordando. Ficaram conversando até a madrugada, muitas conversas, risadas e depois que a mãe de Vanessa decidiu ir dormir, Antoine olhou para Vanessa, pegou em sua mão e lhe deu um beijo. Vanessa retribuiu. Algum tempo mais tarde a mãe voltou para a sala e encontrou os dois jovens juntinhos vendo um filme. Achou aquilo encantador. O jovem era de uma boa família e Vanessa precisava de alguém que a fizesse feliz, já que nos últimos tempos tinha passado por grandes sofrimentos.
Apesar da bela cena, a mãe não podia deixá-los dormir ali e disse ao jovem que seu quarto já estava preparado e que lá havia um banheiro onde poderia tomar banho. O jovem agradeceu a gentileza e logo se despediu de Vanessa. Boa noite, Vanessa. Adorei nossa noite. Boa noite, Antoine. Também gostei muito. Até amanhã. Deram mais um lindo beijo e foram dormir. O dia amanheceu chuvoso. Antoine se levantou rapidamente, pois precisava ir embora. Bom dia, Antoine. Aonde já vai? Perguntou Angélica. Bom dia, Angélica. Preciso ir embora, meus pais já devem estar preocupados. Nada disso, volte aqui, está chovendo, vamos ao menos tomar café. Você liga para eles novamente e diz que vai demorar um pouco mais. O jovem sorriu e consentiu dizendo, obrigado, vou precisar mesmo, o meu celular acabou a bateria ontem à noite. Entraram, se sentaram à mesa e esperavam por Vanessa. Nossa, Vanessa deve estar cansada. Vou até lá chamá-la, disse Angélica animada. Vanessa? Filha, vamos tomar café. Seu namora, quer dizer, o Antoine está te esperando. Ah, meu Deus, socorro. Alguém me ajude, gritava Angélica. Antoine subiu correndo para ver o que estava acontecendo. Antoine, pegue o meu celular, ligue para a emergência. Depressa. Vanessa não está respirando. Antoine correu pelas escadas, agarrou o celular, ligou para a emergência e chegaram ao local, pegaram Vanessa e foram para o hospital. Pegue o desfibrilador. Nada, ainda sem pulso. Iniciar massagem cardíaca. Agora. 1 mg de EP, rápido. Desfibrilador. Afastar. Nada, ainda sem pulso. Hora da morte, 9h45. Capítulo 5. A velha cabana. Antoine tentou acalmar Angélica, mas era impossível. Angélica desmaiou. A levaram para a sala de medicação. Logo Angélica acordou. Estava desesperada, só chorava, gritava, não acreditava no que estava acontecendo. Antoine pegou o celular de Angélica e viu a última chamada e ligou. Sua avó chegou ao hospital e viu Angélica chorando desesperadamente. Já imaginava o que havia acontecido com sua neta. Abraçou Angélica e choraram, por um longo tempo. Antoine, sem saber o que fazer, foi se despedir de Vanessa, deu um beijo em sua testa e confessou. Vanessa, eu te amei por uma noite, eu gostaria que pudéssemos ter tido mais tempo, jamais vou te esquecer. Ficou ali por algum tempo com Vanessa, quando a avó e sua mãe entraram chorando, foram se despedir da menina. Saíram dali e ligaram para a família informando a data e o local do velório, bem como o enterro de Vanessa. Antoine, seu nome, não é? Perguntou a avó inconsolada. Sim, senhora. Eu vou para casa tomar um banho e encontro vocês no velório, disse Antoine. Vá, meu querido. Obrigada pela ajuda. Imagina, eu não fiz nada. Antoine, seu celular e sua câmera aqui, disse Angélica entregando os equipamentos ao garoto. Ah, meu Deus, onde você encontrou esta câmera? Perguntou a avó desesperada. Bem, faz um tempo. Encontrei em uma cabana meio abandonada perto de casa, tinha até uma bilhete bobo. Não abra esta caixa, aqui é o fim de tudo.